Bom dia, nono ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, aqui nas nossas aulas extra de História, que foi justamente para a gente poder dar um adiantado, para a gente poder, fazer a conclusão do nosso livro 3, ok? Então aí eu vou trabalhar aí com vocês, no caso eu irei fazer a correção do capítulo 2, beleza? Capítulo 2 da unidade 6, que traz como tema o processo de redemocratização. E depois vamos trabalhar o capítulo 3 da unidade 6, que traz como tema, revoluções, certo? Ditaduras e revoluções na América Latina. Beleza? Então aí, meus amores, vocês já abram o livro de vocês aí na página 184, por favor. Abrindo aí o livro de vocês na página 184, ok? Então, na página 184, temos aí a primeira questão. Vamos aí já trabalhar a primeira questão. Pegue aí lápis, borracha, por favor, caneta. Então, aqui na primeira questão, vocês podem colocar da seguinte forma: a situação econômica do país, com inflação fora de controle, desculpa aí o erro, o que afetava diretamente a vida do trabalhador. Primeira questão: a situação econômica do país, com inflação fora de controle, o que afetava diretamente a vida do trabalhador. Ponto final. Vamos aqui para a segunda questão da página 184, ok? Na segunda questão, vocês podem colocar da seguinte forma. O novo sindicalismo não dependente mais da ação do Estado. O novo sindicalismo não dependente mais da ação do Estado. Ponto final, continuando a mesma questão. Os sindicalistas e trabalhadores negociavam diretamente com os patrões. Repetindo, os sindicalistas e trabalhadores negociavam diretamente com os patrões. Ponto final. Esse tipo de organização era nova, porque rompia com o sindicalismo vivido no país até então, ainda atrelado ao modelo varguista. Repetindo, esse tipo de organização era nova, porque rompia com o sindicalismo vivido no país até então, ainda atrelado ao modelo varguista. Ponto final. Terceira questão: por que o processo de redemocratização teve início no governo Geisel? Repetindo, porque o processo de redemocratização teve início no governo Geisel. Beleza? Então, vamos agora para a página seguinte, que é a página 185, ícone desenvolver e aplicar, beleza? Aí temos aqui um trecho de uma música belíssima, certo? O nome dessa música é Cálice, certo? Chico Buarque de Holanda e Milton Nascimento, é uma verdadeira obra de arte. Então vamos lá, Então na primeira questão, vocês podem colocar da seguinte forma: composições que faziam críticas e denúncias à ditadura, tentando evitar a censura estabelecida pelos militares. Repetindo, composições que faziam críticas e denúncias à ditadura, tentando evitar a censura estabelecida pelos militares. Beleza? Então vamos aqui para a segunda questão. A canção faz um jogo de palavra com cálice, o objeto, O cálice, que é o objeto, e cálice, imperativo do verbo calar-se. Então vamos lá. A canção faz um jogo de palavras com cálice, que é um objeto, e cálice, imperativo do verbo calar-se. Beleza? A letra da canção é uma clara crítica ao regime ditatorial, à censura e à tortura.
A letra da canção é uma clara crítica ao regime ditatorial, à censura e à tortura. Beleza? Então agora vamos para a questão 3. Qual foi o motivo da censura à letra da canção? A letra foi vetada porque a crítica nela contida foi percebida pela censura. A letra foi vetada porque a crítica nela contida foi percebida pela censura. Isso está evidenciado na anotação cálice, que aparece repetidas vezes ao lado do refrão. Repetindo, a letra foi vetada porque a crítica nela contida foi percebida pela censura. Isso está evidenciado na anotação cálice, que aparece repetidas vezes ao lado do refrão. Beleza? Agora vamos para a página 186. Página 186, aí vamos trabalhar a quarta questão, certo? Ainda o ícone desenvolver e aplicar. A gente conclui aí, né, esse ícone na página 186, beleza? Lembrando que nas aulas passadas eu falei sobre a importância que a arte teve nesse período da ditadura militar e da ditadura civil, né, estabelecida no Brasil a partir de 1964. Ela vai de 64 até 1985, beleza? Qual foi a importância desse tipo de resistência no contexto da ditadura? Então, vocês podem colocar da seguinte forma. Era uma importante forma de esclarecer a população o que acontecia a mando do regime e demonstrar aos governantes que a sociedade não era de todo conivente com isso. Repetindo, era uma importante forma de esclarecer a população o que acontecia a mando do regime e de mostrar aos governantes que a sociedade não era de todo conivente com isso, ok? Então vamos aí, meus amores, para a página 187. Vamos aí para a página 187, ok? Que na página 187 vamos trabalhar o ícone atividades. Página 187, vamos trabalhar aí o ícone atividades, beleza? Aí a primeira questão. Na primeira questão, vocês podem colocar da seguinte forma. Não, pois nem todos os presos e exilados políticos foram incluídos na lei de anistia, que não anistiou aqueles que foram condenados pela prática de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Repetindo a primeira questão. Não, pois nem todos os presos e exilados políticos foram incluídos na lei de anistia, que não anistiou aqueles que foram condenados pela prática de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal. Segunda questão. Sim, pois ao mesmo tempo que anistiou os opositores do regime, a lei concedeu anistia àqueles que haviam cometido crimes conexos, ou seja, os torturados da ditadura. Repetindo, sim, pois ao mesmo tempo que anistiou os opositores do regime, a lei concedeu anistia àqueles que haviam cometido crimes conexos, ou seja, os torturados da ditadura. Beleza? Então, vamos agora para a página 190. Vamos agora para a página 190, ok? Página 189 aqui, certo? Agora vamos para a página 190. Vamos trabalhar aqui o ícone atividade na página 190. Beleza? Na primeira questão, vocês podem colocar da seguinte forma. A linha dura do regime militar não aceitava a retomada da democracia e acreditava ser preciso manter o país sob o medo e vigilância. Repetindo, a linha dura do regime militar não aceitava a retomada da democracia e acreditava ser preciso manter o país sob medo e vigilância. Continuando. A fim de amedrontar a população durante o governo de Figueiredo,
A linha dura adotou ações terroristas, criando um clima de terror e forjando justificativas para prolongar a permanência dos militares no poder. A fim de amedrontar a população durante o governo de Figueiredo, a linha dura adotou ações terroristas, criando um clima de terror e forjando justificativas para prolongar a permanência dos militares no poder. Segunda questão, ok? Vamos aqui, segunda questão. Vocês podem colocar da seguinte forma. O pacote de abril foi uma tentativa do governo de frear o avanço político da oposição. O pacote de abril foi uma tentativa do governo de frear o avanço político da oposição. Isso se deu por uma série de medidas que compunham o pacote, como a escolha indireta de 1/3 dos senadores biônicos, e a extensão do mandato presidencial de 5 para 6 anos. Continuando. O pacote de abril foi uma tentativa do governo de frear o avanço político da oposição, ponto final, continuando. Isso se deu por uma série de medidas que compunham o pacote, como a escolha indireta de 1/3 dos senadores biônicos, e a extensão do mandato presidencial de 5 para 6 anos. Agora vamos para a terceira questão, beleza? Terceira questão. Foi um movimento em que a população exigia o imediato retorno da eleição direta para presidente da República. A emenda não foi aprovada no Congresso, o que manteve a realização de eleição indireta para presidente em 85. Foi um movimento em que a população exigia o imediato retorno da eleição direta para presidente da República. A emenda não foi aprovada no Congresso, o que manteve a realização de eleição indireta para presidente em 85. Quarta questão, romper, vocês podem colocar da seguinte forma, romper com os padrões do cinema norte-americano e trazer uma reflexão para a realidade brasileira. Continuando. Romper com os padrões do cinema norte-americano e trazer uma reflexão para a realidade brasileira. Ok? E agora vamos para a última questão da página, certo? Da página 190, né? O ícone de olho na prova, certo? E aqui vocês irão marcar o item A, beleza? O item A. Certo? Ao criticar a sociedade por meio da construção poética, a canção questiona determinada concepção de esquerda dos anos 60. E agora, para a gente poder, vamos agora para a página 191, certo? E aqui na página 191. Então, vocês irão colocar aqui, esse primeiro quadrinho, vocês irão colocar abertura lenta e gradual. Abertura lenta e gradual, certo? No último aqui, vocês irão colocar pacote de abril, 1977. Pacote de abril, 1977. E aqui no último quadrinho, certo? Desse outro lado, ao lado de lei da anistia de 79, vocês irão colocar diretas já, 1984. Agora nós vamos para o último capítulo, meus amores. O último capítulo, certo, do livro 3, que traz como tema ditaduras e revoluções na América Latina. Abram aí o livro de vocês na página 195, beleza? Então aí continuando aí, né, vamos aí página 195, ícone desenvolver e aplicar, certo? Aqui na primeira questão, vocês vão colocar da seguinte forma: porque a tomada de poder pelos guerrilheiros resultou em mudanças radicais nas estruturas econômicas, políticas e ideológicas do país. Então, primeira questão, repetindo: porque a tomada do poder pelos guerrilheiros resultou em mudanças radicais nas estruturas econômicas, políticas e ideológicas do país. Segunda questão:
Segunda questão, vocês podem colocar da seguinte forma. Vamos lá. Em uma interpretação, a revolução teria sido um processo interno à ilha, resultado das insatisfações sociais dos habitantes. Em uma interpretação, a revolução teria sido um processo interno à ilha, resultado das insatisfações sociais dos habitantes. Ponto final. Continuando, a mesma questão, segunda questão da 195. Em outra, seria a continuidade da independência da ilha, sob o controle dos Estados Unidos da América, ainda não teria se efetivado. Em outra, seria a continuidade da independência da ilha, que sob o controle dos Estados Unidos da América ainda não teria se efetivado. Ponto final. E aqui na terceira questão, vocês irão marcar o item C, ok? A aproximação entre o governo revolucionário cubano e a União Soviética só ocorreu após o embargo dos Estados Unidos da América à ilha, ou seja, a partir de 1962, beleza? Então, vamos agora, meus amores, para a página 201, para 201 e 202 a gente conclui, certo? Vamos agora para a página 201, ok? Página 201, beleza? Página 201, vamos trabalhar aí o ícone atividades, beleza? Então, na 201, primeira questão. Vocês podem colocar da seguinte forma. Um dos motivos foi a aproximação de Cuba com a União Soviética. Outro foi a nacionalização de empresas. Repetindo, um dos motivos foi a aproximação de Cuba com a União Soviética. Outro foi a nacionalização das empresas. Segunda questão da 201. Porque ele defendia a reforma agrária e a nacionalização de empresas, como havia ocorrido em Cuba anos antes. Porque ele defendia a reforma agrária e a nacionalização de empresas, como havia ocorrido em Cuba anos antes. Terceira questão. Terceira questão, uma questão bastante interessante, diferencia as experiências socialista cubana e chilena. Sabemos que as experiências socialistas em Cuba deu certo, aqui do Chile não deu certo. Aqui no Chile, no caso aqui no Chile, né, lembrando que Salvador Allende, né, ele ganha, né, o primeiro presidente marxista a chegar ao poder pelas vias democráticas, mas em 73 ele é derrubado, né, por um golpe civil e um golpe militar. E o Chile viveu, podemos afirmar, na América Latina, foi uma das piores e mais sangrentas ditaduras da América Latina. E lembrando que o Chile já tinha uma certa tradição democrática. Beleza? Então vamos lá para a terceira questão. Vocês podem colocar da seguinte forma. A experiência chilena veio por meio do sistema eleitoral. Já em Cuba se deu por meio de um golpe. Repetindo, a experiência chilena veio por meio do sistema eleitoral. Já em Cuba se deu por meio de um golpe. Então, vamos para a quarta questão. Quarta questão, vocês podem colocar da seguinte forma. Tal participação se deu porque os Estados Unidos da América queriam evitar o avanço comunista entre os países latino-americanos. Ponto final. Tal participação se deu porque os Estados Unidos da América queriam evitar o avanço comunista entre os países latino-americanos, ok? E aqui, né, na questão 5, aliás, na questão 1, o ícone de olho na prova, beleza? Então, vocês irão marcar aí o item C, né? Extinção dos partidos políticos, intervenção dos sindicatos e suspensão das eleições diretas. Então, agora vamos agora aqui para um esquema que nós temos, né? Interessante que todo final de capítulo
né, terminamos com um esquema, e esse esquema é bastante interessante, que ele faz, né, todo um resumo, certo, do capítulo em questão. Aqui vocês irão colocar, nesse primeiro quadro, vocês irão colocar Estados Unidos. Abaixo de Estados Unidos, né, vocês irão colocar nesse outro quadro aqui maior, a expressão ditaduras militares. Mas também coloque ditaduras militares e civil, ok? Certo? No primeiro quadrinho, Estados Unidos. No segundo aqui, ditaduras militares. Vamos para cá, para o outro lado do esquema, que vocês irão colocar União Soviética. Nesse outro, vocês irão colocar Cuba. E aqui no último quadrinho, vocês irão colocar sandinistas. Aqui nesse último, vocês irão colocar sandinistas. Beleza? Repetindo aqui. No primeiro, irão colocar Estados Unidos. Aqui no segundo, ditaduras militares. Aqui vocês irão colocar União Soviética. Beleza? Vocês irão colocar aqui Cuba. E vocês irão colocar aqui sandinistas. Beleza? Então aqui a gente já faz a conclusão de todo o nosso livro 3. Lembrando que sobre esse tema, sobre um tema bastante interessante, certo? Vocês sabem que eu gosto muito, é interessante que nós, esse tema principalmente sobre ditaduras, certo? Que a gente pode fazer até uma conexão, né, com este momento atual que estamos vivendo. Tivemos, inclusive nesse ano, um ano de pandemia, um ano extremamente difícil, tivemos manifestações, por incrível que pareça, manifestações fascistas, que estavam pedindo o fechamento do Congresso Nacional e pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, e que as Forças Armadas, né, apoiassem, né, para que o presidente governasse sem o Congresso e sem o Supremo, ou seja, a volta de uma ditadura novamente a este país. Ditadura é uma forma de governo autoritária, beleza? E toda forma de governo autoritária, ela só beneficia os mais ricos de um país. Nunca ela beneficia os mais pobres de um país, porque sabemos que é um governo de direita. Beleza? E governo de direita, ele massacra e ele procura tirar os direitos sociais e também os direitos civis da população quando é um governo de direita de cunho fascista. Beleza? Sempre, gente, a democracia, porque somente o diálogo ele só é permitido nessa forma de governo que chamamos de democracia. O Brasil e outros países da América Latina tiveram experiências ditatoriais extremamente danosas, desastrosas, e que a gente vive, né, muita coisa do passado ainda permanece na sociedade brasileira e de outros países que tiveram, né, que infelizmente passaram por essas experiências. Então, fiquem em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, meus amores. Tudo de bom para vocês.